E a Associação de Escritores Moçambicanos acaba de anunciar as celebrações dos 29 anos. Vamos conversar sobre este programa, vamos conhecer as visões da AEMO sobre o posicionamento das letras, dos autores no nosso país neste contexto e, acima de tudo, os desafios que são lançados à AEMO estes 29 anos. Muito obrigado, Secretário-Geral da Associação de Escritores Moçambicanos, pela presença. É sempre um prazer conversar consigo e sempre procurar perceber a saúde da AEMO, a nossa AEMO, que muito faz e já fez pelas letras em Moçambique. Os 29 anos, o que representam para a massa associativa e para os autores? Muito obrigado, Bambo. Muito boa tarde aos estimados telespectadores. Para responder à questão que me é colocada pelo também confrade Bambo aqui e agora, devo dizer que os 29 anos que a Associação de Escritores Moçambicanos comemorou a 30 de agosto do mês passado, portanto, constituiu um grande marco para as letras moçambicanas, para a cultura moçambicana, a cultura nacional. Afinal de contas, a AEMO é a nossa casa-mãe de letras e compete a AEMO, evidentemente, nessa sua qualidade de, portanto, incentivar a leitura, a escrita e, portanto, o exercício da atividade literária, da escrita e da leitura. Portanto, passados 29 anos, podemos afirmar com orgulho que a Associação dos Escritores Moçambicanos tem cumprido cabalmente com a sua missão, tanto mais se nós agora repararmos para o panorama literário nacional, podemos concluir com muita facilidade que as letras moçambicanas estão valorizadas. E quando olhamos para a AEMO, os 29 anos, claro, isto nos remete à história, 29 anos, autores, escritores, poetas, gente das artes, gente importante quando falamos de intelectuais neste país, encontrava e ainda encontra na AEMO um espaço, um fórum próprio para debate de ideias, para discutir o país e em várias fases a AEMO interviu na vida do país através das letras, através do debate público. Quais são as novas lutas da AEMO para o Moçambique atual? Ora bem, primeiro devo aqui dizer que este aniversário faz-me recuar no tempo. Eu sou dos poucos escritores, portanto, que fazem parte da Associação dos Escritores Moçambicanos que participaram na Conferência Constitutiva da AEMO em 1982. Os fundadores. Os fundadores, evidentemente. E quero agora, em homenagem aos 100 anos de aniversário do nosso poeta-amor José Craveirinha, que completa em maio do próximo ano, portanto, neste ano comemorativo dos 100 anos, portanto, da sua nascença, quero me lembrar dele, do papel que ele desempenhou na fundação da Associação dos Escritores Moçambicanos. Aliás, ele foi eleito o primeiro presidente da Assembleia, portanto, Nacional, ou seja, da Assembleia da Associação dos Escritores Moçambicanos, da Assembleia Geral. E aqui também devo me lembrar do saudoso Calungano, portanto, o nosso poeta e herói nacional, o Marcelo dos Santos, que teve um papel preponderante na criação da nossa associação, e também me lembro do Rui Nogar, que foi o secretário-geral, o primeiro secretário-geral eleito nessa Assembleia, e de muitos outros que lá estiveram, o Orlando Mendes, já agora o nosso saudoso Carlos da Silva. Leite Vasconcelos também esteve. O Leite Vasconcelos também esteve lá. E portanto, indo a Nata, não é? Estava lá, não é? Exatamente. Aquilo que na altura nós chamávamos, digamos assim, os que nos assistem agora, os que nos veem a nós, da minha geração, chamam-nos de velhos escritores. Nós, na altura, chamávamos de velhos escritores,
portanto, a essa nota que eu... Era a reserva moral, não é? Exatamente, é a nota que eu me referi aqui. Indo concretamente à sua pergunta, Exato, sobre as novas lutas. as não é? novas lutas, os desafios que são colocados à EMA. Em primeiro lugar, eu devo afirmar que um grande desafio que nós temos em mão e temos que arregaçar as nossas mangas é, digamos assim, contribuirmos para que o cidadão moçambicano, em especial os jovens, os estudantes, se dediquem à leitura. Portanto, isto é muito importante, a leitura. Porque é com a leitura que a sociedade pode formar, portanto, uma outra geração de escritores, de poetas. Portanto, a leitura inspira isso. E também, em paralelo com a leitura, temos que incentivar a escrita, o gosto pela escrita. Portanto, nós precisamos de ter uma sociedade que sabe o que quer, que sabe onde vai e, para o efeito, precisa de ler, precisa de escrever, precisa de pôr as suas ideias atualizadas. Portanto, são os atuais desafios do século XXI. Uma abordagem pedagógica, uma preocupação mais pedagógica, também de democratização do acesso ao livro, que tem que ver justamente com esta questão de estimular, influenciar o gosto pela leitura, sobretudo para as novas gerações, mas, claro, contribuir para que Moçambique continue a produzir grandes autores, grandes escritores. E conta-me, Sr. Secretário, é também importante refletir sobre os outros desafios da EMO, mais do que este papel pedagógico, que, claro, é importante, mas de forma mais transversal e, se calhar, mais ampla, quando quisermos perceber a importância da EMO como uma instituição importante neste país. Falo precisamente da questão da influência política da EMO, porque quem fala da questão da leitura, da escrita, está a falar de políticas de educação, está a falar de um debate sério sobre o Plano Nacional de Leitura. Isto também é uma questão de políticas públicas. Não é só uma questão de palestras de forma superficial, exato, mas são mudanças bastante profundas. O que pensa sobre isto? Qual a visão da EMO nesta participação política do país através das letras? Exatamente, a questão está bem colocada, é uma boa questão. Eu aqui devo afirmar que a Associação dos Escritores Moçambicanos defende pela introdução de livros obrigatórios de leitura por classe e por cada nível de ensino. Portanto, as políticas educacionais devem estar viradas para esse aspecto. Porque, olha, não se pode perceber que um estudante que tenha concluído a 12ª classe não tenha lido, por exemplo, um Armando Artur ou um Guilherme Acacossa. Isso aqui não se pode perceber. É uma questão de cultura geral, não faz sentido. Exatamente. Tem que ser obrigatório. Pois, exatamente. Daí que, como acontece em outros países, evidentemente, por cada classe de ensino, por cada nível de ensino, há livros de leitura obrigatórios que o aluno deve exibir ao seu docente no início de cada ano letivo. E há mecanismos de avaliação sobre o cumprimento dessa norma? Exatamente, porque nota o seguinte, quando se trata de um livro de leitura obrigatório numa determinada classe, portanto, o professor ali incentiva a interpretação do que está escrito, ou seja, o aluno fica habilitado a ter uma mente mais aberta, uma mente mais expansiva, uma mente capaz de poder assimilar, portanto, tudo o que lhe rodeia, não é? De modo que este aqui é um desafio, portanto, é um desafio que não está só nas mãos da Associação dos Escritores Moçambicanos, assim como também está nas mãos de instituições próprias
vocacionadas para isso. É uma agenda nacional. Exatamente. A IEMO faz parte desse braço de pressão. Exatamente. Mas estamos a falar, por exemplo, de um grande envolvimento das editoras, do governo, através do Ministério da Educação e Cultura. É uma vontade coletiva. Como é que se constrói este bloco de pressão? Bom, não sei se o termo exato seria esse de bloco de pressão. Não no sentido reivindicativo da palavra, mas no sentido de criar, claro, um mecanismo mais pacífico. Pois, claro. De estruturar, porque eu acho que é vontade coletiva de termos uma sociedade mais consciente, mais culta, enfim. Eu estou a perceber, mas olha, eu tenho que lhe acalmar porque há contactos que, evidentemente, a Associação dos Escritores Moçambicanos tem feito, não só com o Ministério da Cultura e Turismo, bem como com o Ministério de Educação e outras entidades ligadas à formação, portanto, de um homem genuinamente moçambicano. E a IEMO tem estado em contacto com as editoras. Posso aqui dar como exemplo que a IEMO tem trabalhado em coordenação com a Alcance Editora. Portanto, aqui não se trata exatamente um grupo de pressão, mas sim, eu diria, um grupo de comunhão de ideias, comunhão de projetos, comunhão de visões para o futuro que nós pretendemos para a nossa cultura e para a nossa literatura em especial. Okay. A questão de um plano nacional de leitura é também uma discussão, e ainda bem que fala de alcance. Quem fala de alcance pode falar de outras editoras nacionais. A Gala, por exemplo. Exatamente, que travam essa luta e assumem este compromisso de influenciar isto. Isto não só tem uma importância do ponto de vista social, ou seja, na medida em que vai estimular o surgimento de novos leitores, mas também tem uma perspectiva mercadológica no meio de tudo isso. É porque o livro vai de facto ser vendido, vai ser comprado. Pois. E haverá um plano orientador, instrumentos orientadores para que este livro seja vendido. O que pensa aí sobre isto, sobre o mercado do livro, tendo em conta, por exemplo, a questão das políticas públicas? Porque muitas vezes este debate nas artes é muito atirado ao terceiro ou último plano. Mas é importante discutirmos a questão das políticas públicas, sim, porque são o mecanismo para abrir oportunidades, abrir as portas, desbravar a mata. Exatamente. Olha, quando apresentas essa questão, não é? Esta questão faz parte daquilo que eu posso designar de políticas de acesso ao livro. Não é? Toda a gente sabe, todos nós sabemos que no nosso país o acesso ao livro, portanto, ainda é difícil para muitos, não é? Considerando o preço do próprio livro, que não é um preço atraente, não é? E também a questão de livreiros. Os livreiros, portanto, ao longo do país, não é? Portanto, em cidades fora de Maputo, da nossa capital, portanto, há um fraco movimento livreiro. É normal, por exemplo, alguém estar numa cidade como Chimoio e Tete, não encontrar nenhuma livraria, ou quando muito ou uma livraria que, além de vender livros, vendem, portanto, insumos do escritório, não é? Resmas e, enfim, ou então o que há mais são tascas, não é? Exatamente. Sim, há mais tascas que bibliotecas ou livrarias. Pois. Portanto, de modo que eu aqui quero repisar que, do meu ponto de vista, portanto, há um trabalho conjunto que deve ser feito por todos aqueles que são amantes da cultura e das letras em especial. Aqui cabe lugar à exortação, portanto, aos governos provinciais, portanto, do nosso país, aos governos municipais, autoridades municipais, dos distritos, localidades, no sentido de
criar bibliotecas públicas, portanto, bibliotecas públicas desde a cidade, portanto, a capital provincial até o distrito e, porque é que não, até a um posto administrativo. Porque nós sabemos que nas livrarias, ou seja, nas bibliotecas, o acesso ao livro é gratuito. O interessado chegar lá manifestar o seu interesse em ler o livro e tem acesso ao livro. Portanto, nós poderíamos colmatar a questão do preço do livro com uma política de aumentar, portanto, as poucas bibliotecas existentes nas nossas cidades e vilas. Portanto, e para isso também, e aqui é preciso também que eu me refira que a nível do Ministério de Educação deve incentivar, e eu sei que criou muitas escolas, bibliotecas para que o aluno tenha acesso ao livro. As bibliotecas escolares, não é? Exatamente. São por si só já um mecanismo muito importante. Exatamente. Para o acesso ao livro. Pois. Portanto, esta ação do Ministério da Educação é louvável. Ou então, que um dia atinjamos o nível de uma escola, uma biblioteca, efetivamente, de forma consolidada. Exatamente. eu ia exatamente para esse ponto, no sentido de exortar o Ministério da Educação para continuar com essa política e não só estender as bibliotecas escolares para outras escolas que ainda não as têm. Isto porque a escola, digamos assim, é onde nós temos a formatação de um cidadão. Portanto, um cidadão é a célula com base, valores né, nacionais. de formação Exatamente. do cidadão. Do cidadão. E, portanto, sem dúvida que as escolas têm um grande papel. Nós, como a Associação dos Escritores Moçambicanos, temos trabalhado com várias escolas, não só a nível da capital, como a nível das províncias, não é, que compõem o nosso país. Okay. Bom, estamos a falar de uma vertente de escolas, ainda nessa perspectiva bastante pedagógica, que é importante. Mas, por outro lado, temos o leitor ativo, não é? Temos o leitor com poder de compra até, e que este é um leitor muito importante para os autores. Aquele que vai consagrar os autores e é também este leitor, que não está necessariamente numa escola, mas está numa cidade, num distrito qualquer, e não encontra essas livrarias na sua cidade. Como é que se pensa esta ideia também de se preocupar e pensar o leitor ativo, mas que não tem acesso ao livro, ou muitas vezes tem a sua paixão adormecida por não encontrar à sua volta um incentivo forte para poder comprar o livro, em vez de ir a uma tasca? Olha, Bambo, é o seguinte. Eu falei aqui que o acesso ao livro às vezes não é fácil para muitos dos nossos concidadãos. Mas também é verdade que... Entre aspas, não é? Exatamente. Também é verdade que muitos dos concidadãos podem adquirir o livro. Disso não há dúvida. Agora, o que muitas das vezes acontece é que, por falta de, digamos assim, de um conhecimento profundo sobre a utilidade do livro, nós constatamos que algumas pessoas, no lugar de comprar um livro, tal como disseste, vão a uma tasca e, enfim, portanto, o que eles podiam gastar na compra do livro, que formaria a ele próprio e, portanto, aos seus descendentes, não é? Ou seja, a toda a sua família, no lugar de adquirir o livro, a pessoa se dirige, portanto, a um sítio onde há o consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, aqui, ou aloca para qualquer outra necessidade. Exatamente, para qualquer outra necessidade. Agora, aqui é importante eu frisar o seguinte. As pessoas devem saber que o que alimenta o homem não é apenas o pão. É bíblico isso, não é? É bíblico isso. Pode ser bíblico,
Mas não é só de pão que o homem vive. Exatamente, não é só de pão. Mas é o seguinte, o pão alimenta o corpo físico, a alma precisa do livro. Portanto, o livro é a alimentação primordial, principal da mente humana. Portanto, indivíduos formados na gastronomia falam, digamos assim, de haver um equilíbrio na alimentação, não é? Para o corpo humano. Mas aqui tem que haver um equilíbrio da alimentação para o físico com a alimentação para a alma do homem, para a mente do homem. Ou seja, tem que haver um equilíbrio entre a literatura, entre a escrita, entre a leitura e os alimentos que são dirigidos para a nossa complexão física. Exato, foi bastante metafórico, não é? Até porque é autor, mas concordo plenamente consigo, os autores são fazedores de alma, não é? E vamos seguir com a nossa conversa. Eu acho que é importante também discutirmos uma questão muito objetiva que eu vou lhe colocar. A EMO hoje em dia, 29 anos depois, se define como uma associação artística ou uma organização política? A Associação dos Escritores Moçambicanos, nos termos dos seus estatutos, portanto, é uma associação não partidária, é uma associação cultural, é uma associação dos interessados, dos escritores. Ou seja, a Associação dos Escritores Moçambicanos não é regida pela lei dos partidos políticos. A Associação dos Escritores Moçambicanos é regida pela legislação civil aplicável às associações. Portanto, aqui a Associação dos Escritores Moçambicanos, não é? É daí que os nossos membros, portanto, quando alguém se candidata a membro da associação, nunca lhe é colocada a questão de filiação partidária ou mesmo religiosa. Isso aqui não se coloca. Ou seja, o mérito para que seja membro da Associação dos Escritores Moçambicanos deve residir e reside na escrita. Portanto, é a escrita que conta para ser membro da Associação dos Escritores Moçambicanos. E nós, no tratamento com os nossos membros, com outros amantes da literatura que afluem às nossas instalações, nós sempre colocamos como questão fundamental o exercício da escrita. A escrita primeiro e também, acima de tudo, a fraternidade que caracterizam a EMO, são valores que continuam evidentes claramente naquilo que é a forma de ser e estar da associação e dos seus integrantes. Pois. O que a política e os políticos têm a aprender da visão dos escritores hoje em dia, na sua opinião, quando olhamos para o atual contexto do nosso país? Eu acredito que os políticos deviam, do meu ponto de vista, não é? Deviam se guiar fundamentalmente por valores políticos. Da mesma maneira que a Associação dos Escritores Moçambicanos, os escritores moçambicanos guiam-se por valores literários. Portanto, valores literários para os escritores, valores políticos para os políticos, valores religiosos para os religiosos. O que seriam valores literários e o que seriam valores políticos, na opinião da Associação dos Escritores Moçambicanos? Evidentemente que, se nós falarmos em termos de literatura, os valores literários, primeiro, é a qualidade do exercício da atividade literária. Ou seja, a literatura deve ser mansa, a literatura deve fluir, a literatura deve partir da alma. Portanto, são os valores gerais dos escritores. Em relação aos políticos, acredito eu que os seus valores devem se basear na abertura da sua mente à política. Portanto,
Ou seja, o político deve se entregar à política, o religioso deve se entregar à religião. Portanto, aqui, ou seja, os valores aqui são consubstanciados pela entrega feliz, contundente à causa que é abraçada por cada área. Ou seja, o escritor deve se entregar com corpo e alma à literatura, o político deve se entregar com corpo e alma ao exercício da função política, da atividade política, assim como outros setores da sociedade devem se entregar com corpo e alma àquilo o que eles exercem. O poeta Moro de Moçambique é herói nacional, participou na libertação do país através da escrita. Uma consciência nacionalista, até política, do poeta Moro. E também podemos ir mais longe, não é? Podemos encontrar num calungano um poeta que também combateu e é uma figura incontornável da nossa política e da discussão de ideias, e quando pensamos a literatura como uma ferramenta de participação. Num passado não muito distante, tivemos um ministro da Cultura e Turismo que foi secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos. O que comentar sobre isto, essas relações que sempre criaram essa convergência, esses encontros entre os escritores e a política? Olha, Bambo. Ou são outros tempos e outros paradigmas? Olha, Bambo, é o seguinte. O escritor está inserido numa determinada sociedade, está numa sociedade. Portanto, ele não é averso aos anseios sociais. O escritor não é averso, portanto, aos interesses nacionais, não é? Aos objetivos nacionais. Portanto, o escritor não é averso. Ora bem, nada impede, e é bom, que o político, ou seja, nada impede que um político também possa ser escritor. Nada impede. Da mesma maneira que um escritor pode ser um político. E há muitos políticos que são escritores. Bom, no nosso caso aqui podemos apontar, entre muitos, posso aqui falar do saudoso calungano, Marcelino dos Santos, podemos falar do poeta Moro, o José Craveirinha, não é? Que o próximo ano completa, em maio, 100 anos da sua nascença, não é? Devo falar do Rebelo, não é? Exatamente. Jorge Rebelo e do outro. Agora, o importante aqui é o seguinte: não se deve confundir a política com a literatura. Isto aqui é muito importante. Portanto, uma coisa é literatura e outra coisa é política. Ou a consciência política que a literatura também pode despertar. Quando lemos Liberdade, de Jorge Rebelo, encontramos uma palavra com poesia, mas encontramos um discurso de engajamento, um discurso de mobilização e um discurso de país novo que vem aí, que vai ter liberdade. Exatamente. Olha, é o seguinte, nós não podemos esquecer que a literatura é uma arma de libertação, tanto das mentes como de libertação física de um espaço, de um país como o nosso. Ou seja, a literatura, portanto, no cumprimento do seu papel, chama pessoas mobiliza pessoas, mobiliza entidades, mobiliza cidadãos, ou seja, também pode-se combater pela literatura. Aliás, a nossa história recente provou isso, que a literatura, portanto, contribuiu bastante para a libertação do país. Agora, já o caso contrário, ou seja, fazer a literatura com a política é diferente de fazer a política com a literatura. Exatamente. Portanto, a política não faz a literatura é que faz a política. Okay. Não sei se está a perceber qual é o gosto da perspectiva. Portanto, é o seguinte, eu entendo que os nossos escritores que nos antecederam foram bastante visionários por ter-se apercebido que podiam pegar
na literatura e com ela ir ao encontro, portanto, dos anseios de todos nós que se aglutinavam na libertação nacional, na aquisição da nossa independência. Sem dúvidas. Passamos para outra parte desta nossa conversa, as festividades em si, 29 anos, e começam precisamente no dia 3 de setembro, esta semana, sexta-feira, com Vânia, Lucrécia, Sangaro Cap e Yolanda Chicane, que vão fazer uma convergência interessante aqui. O que vai acontecer ao longo dos próximos tempos, para além deste sarau cultural? Bom, fundamentalmente, o que vai acontecer como forma de comemorarmos os 29 anos da nossa criação é o que está no programa. Portanto, vamos ter um show poesia. Portanto, nós chamamos isso poesia dedicada ao transeunte. Isto é, nós vamos apresentar um pequeno show de música e declamações, não é? Esse show virado para a rua, de modo a alegrar quem estiver a passar aí pela 24 de julho. Exatamente, considerando que a época que nós estamos a atravessar é uma época típica, não é? E então todas as mentes precisam de relaxar, e uma forma de elas relaxar é quem estiver a passar pela nossa sede pode parar no passeio em que estiver e apreciar a música e apreciar a nossa poesia. Portanto, este é que é o principal objetivo, nós contribuirmos para, digamos assim, para a gestão da estresse criada pelo alimentar as almas. Exatamente. e é um programa, permitam-me que eu diga, que é cheio de uma perspectiva bastante romântica, não é? Os artistas são românticos, esta ideia de dizer poesia assim à disposição do público, a passar na agitada cidade de Maputo, isto tem uma dose de romantismo muito forte, não é? Eu acredito que é assim, e aliás é assim que nós pretendemos, porque afinal de contas a vida se resume a romantismo. Os escritores, os artistas são românticos, acreditam num mundo melhor, exatamente, acreditam num ser humano melhor, é isto no fundo. Exatamente, porque afinal de contas a mensagem que queremos passar é que o cidadino não se sinta, digamos assim, pressionado pela pressão resultante da Covid-19, que isto vai passar, é passageiro e, portanto, todos os esforços devem ser reunidos para esse efeito. E já agora, portanto, passar a mesma mensagem que tem sido passada de prevenirmos contra o coronavírus. Nos protegemos a nós, aos nossos próximos, aos nossos familiares e aos nossos vizinhos. No último bloco da nossa conversa, três perguntas importantes. Eu não resisto a essas perguntas sobre o seu trabalho como escritor, como autor, mas dois livros que marcaram profundamente, Tchanasa, Donzela de Sena e Tchancha Sassa, são obras que recomendo aos nossos telespectadores, vale a pena ver e descobrir uma grande viagem literária e uma narrativa bastante profunda sobre mitos, tradições, feitiçaria e os mistérios que há no Save, etc. Isto ainda continua patente na sua forma de pensar histórias e de narrar aquilo que viu e testemunhou? Confesso que ainda vou escrever muito sobre esses mitos, porque, digamos assim, tal como eu em ocasiões anteriores falei, o Vale Zambeze é uma fonte inesgotável de inspiração. Portanto, acredito que ainda vou continuar a escrever sobre temas relacionados com o Zambeze, temas relacionados com o misticismo. Afinal de contas, tudo isto compõe o nosso mosaico cultural. Portanto, caro Bambo, a minha pena vai continuar viva e virada
para esses vamos. Há histórias profundas naquelas águas profundas do Zambeze? Pois, olha, há muita coisa que se fala. Eu, às vezes, quando viajo, não é? Quando passo em cena, me aproximo ao rio e começo a ouvir os banhistas que vão ao rio. Contam uma série de histórias. E não é só em cena, tu vais em Chimoara, do lado da Zambeze, do rio Zambeze, ou se tu vais, por exemplo, na zona de Matumbo, em Tete, tu escutas questões incríveis, relatos incríveis sobre o Zambeze e sobre as suas profundezas. Então, isso é inspirante. Uma vez, Carlos Paradona disse-me, por exemplo, é comum ouvir histórias de um indivíduo que foi considerado falecido e cujos restos mortais terão sido enterrados às 9 da manhã, mas encontrar esse mesmo indivíduo enterrado às 9 a cortar cana doce às 17. Exatamente. Olha, eu vou te dizer aqui um caso que eu acompanhei, que eu estava em Marromeu há uns meses atrás, não é? Eu acompanhei lá uma história, um indivíduo que supostamente morreu e foi enterrado em Marromeu, mas passado vários meses foi visto nas minas de carvão em Tete. São histórias que existem e são contadas, não é? Exatamente. E é matéria-prima para. É matéria-prima, é bem explorada, eu penso que é uma matéria-prima, daí que eu acho que o nosso país, a nossa população, o nosso povo, tem uma tradição cultural muito longa e que, portanto, é inspiradora. As artes, as letras, têm uma fonte inesgotável de inspiração. E as miçangas, o que lhe dizem? Olha, com respeito às miçangas, bem, eu nasci numa sociedade em que, portanto, numa zona em que qualquer mulher tinha que pôr miçangas, portanto, nos tornozelos, colares de miçangas ao pescoço, não sei o quê. Portanto, na cintura? Na cintura, evidentemente, quando nós íamos, ao fim da tarde, íamos ao rio tomar banho. Então, o rio, portanto, havia uma zona para homens tomar banho, outra zona para meninas e senhoras tomar banho, não sei o quê. Mas notava-se que as mulheres, as raparigas, vinham de miçangas, tal, não sei o quê. Portanto, e essa imagem nunca lhe saiu. E a sociedade em que eu nasci, não é? E essa imagem das miçangas nunca lhe saiu. E nunca me saiu, exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. E a própria minha mãe também usava miçangas. Claro, é? claro. Pois. Muito obrigado por trazer essas memórias e fazer desse legado cultural matéria-prima para continuar a construir as nossas próprias almas. Conforme disse, a literatura tem este condão e esta missão. Um abraço e obrigado pela presença, bom trabalho. Muito obrigado, e boas Bambo. festividades. Muito obrigado. Até a próxima, caros telespectadores. Obrigado.